Muito bem, olá gente, aquele abraço, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Mentes Pensantes. Hoje a gente vai estar falando que talvez uma coisa que te incomoda, ela pode estar te dando um indicativo, porque geralmente o que te incomoda te ensina. Esse é o tema do podcast de hoje, estamos aqui com o Pedro, com a Deise e com o João. Seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes. Pedro Loyola. Muito obrigado, Aislan, João, Deise. Os bastidores aqui ferveram, né? Porque hoje eu atrasei demais aqui, gente. Então, seguinte, quando fala sobre a questão de incomodar, né? Existem situações que incomodam, existem problemas que incomodam e existem pessoas que incomodam, né? E muitas vezes os problemas, as situações e as pessoas que me incomodam, na verdade, se eu olhar de uma forma madura, elas querem me ensinar algo, né? Então a gente vai trilhar por esse conteúdo hoje. Muito bem. Ou querem te indicar algo, né? Exato. Às vezes tem dessa também. Deise, prazer ter a sua presença em mais um podcast Mentes Pensantes. Olá, igualmente. Prazer estar com vocês. Vamos pensar juntos sobre esse assunto hoje, né? O que nos incomoda nos outros, o que nos incomoda nos outros pode trazer de benefício para a gente, né? E aí, João, porque quando a gente aponta que o que me incomoda me ensina, podemos ir por uma linha inicial de qual tipo de interpretação? Vamos longe. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos por aqui. O Pedro, ele atrasou só um tempo de uma partida de futebol, mas só tá 45 certo, né? minutos. Coisinha pequena. Tá tudo certo. E esse tema de hoje é especial para a gente começar a observar as seguintes situações. Geralmente, aquilo que nos incomoda são indicativos para que a gente comece a prestar atenção em nós mesmos. Perfeito. Por quê? Porque talvez o pessoal que nos assiste pode começar a pensar o seguinte, Aislan, de que ao longo da vida passaram por diversas situações que não foram confortáveis para si. Mas tudo aquilo que é desconfortável para mim, para você, para as demais pessoas, está nos mostrando algo que talvez necessita de atenção internamente dentro de nós. Quando Pedro se comporta de uma maneira que talvez não é do meu agrado, por que esse ambiente, por que essa pessoa, Pedro, está gerando tudo isso em mim? Na verdade, nem sempre pode ser intencional, mas pode ser algo dentro de mim que precisa um pouco mais de atenção, consciência, para eu rever e também amadurecer. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje para fazer o pessoal de casa pensar um pouquinho também. Não, faz sentido, João, sabe por quê? Porque assim, a partir do momento que a gente define o que me incomoda, me ensina, poderia ser também o que me incomoda, me alerta, O que me incomoda, me aponta, me falta. o que me incomoda, me falta. Sim. Aí abre um leque grande de possibilidades. Mas nessa linha inicial do que me ensina, eu particularmente acontece muito isso. Situações que me tiram, que me causam assim uma reação imediata, que me tiram de uma zona de conforto, que me incomodam positivamente ou negativamente, exigem uma resposta rápida. Aí Sim. eu só entro num outro consenso de muitas vezes não tomar uma decisão precipitada em cima daquilo, tentar interpretar o que está acontecendo. Mas concordo plenamente que o que me incomoda me ensina. Pedro, não sei se com você é assim em alguns casos também. Sim, totalmente. Até quando você fala que exige uma resposta rápida, na hora veio aqui para mim um posicionamento, né? Mas óbvio, isso quando muitas vezes eu tenho um olhar maduro para a situação. Porque em muitos casos, o que me incomoda tem nome. É às vezes inveja, é às vezes ciúme, é às vezes uma inferioridade, né? Então eu me sinto inferior a Deise, eu invejo o Aislan, eu ciúmo o João, né? E esses sentimentos, de acordo com o senso comum, eles não são saudáveis, né? Então como é que eu estou sentindo inveja e está querendo me ensinar? Como é que eu estou sentindo inveja e está mostrando que está faltando algo em mim? Né? Então eu acho que a lente, né, para a gente poder enxergar isso, ela precisa primeiro ser uma lente madura.
no sentido de entender que o João ele é um espelho das minhas questões internas. O Aislan é um espelho das minhas questões internas. Então, questões que me incomodam no Aislan são para poder me ensinar, se eu tiver essa lente diferente. Senão eu só vou reclamar. E só vou, pelo contrário, validar com outras pessoas aquilo. Então, nossa, mas João é daquele jeito, né? Então eu estou pegando a inveja que eu tenho de João e estou querendo ver se outra pessoa vai confirmar essa inveja também. Ao invés de eu olhar de forma madura, né? E como o João foi o cara que definiu o tema, com certeza ele vai poder contribuir muito também, né? Com certeza, mas antes, João, a Daisy, quando a gente trata deste assunto, deste tema, o teu perfil é destes também, que algo que te incomoda está te exigindo muitas vezes uma resposta imediata que você não consegue deixar para depois? Já foi mais. Hoje em dia eu já penso um pouco mais. É porque assim, principalmente quando a gente trabalha com pessoas, que nem é o meu caso, muitas coisas me incomodam durante o dia em alguém ou em várias pessoas no ambiente de trabalho, principalmente. Só que se eu tiver uma resposta imediata, sem pensar muito, a primeira coisa que vem na mente é: vou tirar essa pessoa da minha equipe. Né? E isso não pode acontecer. Vou me desfazer. Exato, isso não pode acontecer, porque senão eu vou viver tirando pessoas da minha equipe. Então, essa resposta imediata nesse meu caso, não, né, eu tenho mais que parar, que pensar, que analisar, que ver se eu posso treinar. Se eu treinar, como é que vai ser a resposta. Então, nesse caso, é um pouco mais pensado. É que, João, Deise, até te interrompendo, mas assim, é que nessa linha talvez esse incomodar, quanto mais bagagem e experiências você tiver, melhor você vai saber lidar. Sim. Saber se aquilo está te ensinando, está te afetando, te prejudicando. Sabe o que é legal? A gente pensar o seguinte: por que a gente passa por tantas situações que parecem que elas não nos geram nada? É porque a gente não toma consciência que muitas situações que a gente está vivendo podem ser ruins. A partir do momento que a gente toma consciência de que aquilo que a gente está vivendo é ruim, aquilo passa a me incomodar. E essa consciência está me ensinando, porque está me abrindo através do indicativo emocional a possibilidade de eu intervir de uma forma mais madura. A maturidade só é gerada a partir do momento que eu tenho essa consciência daquilo que está acontecendo. Mas para que eu tome a consciência daquilo que está acontecendo, eu preciso dar esses passos em relação a essa evolução. Então, quando eu trago também esse assunto, é a gente pensar que quando eu estou me incomodando com algo, talvez eu esteja já em nível de evolução. Eu já subi alguns degraus da minha vida, das escadas, porque aquilo já não se tornou algo mais tão normal para a minha vida. Aquilo que às vezes é normal para mim pode ser muito incômodo para o Pedro. Né? Pode ser que ele não tolere, pode ser que ele não reaja bem àquelas situações, porque ele já observa aquela situação por uma outra ótica. Então isso é interessante para nos provocar a seguinte provocação, de que às vezes a gente queixa-se em relação a algumas situações que estão ocorrendo, mas ao invés de se queixar, por que não observar melhor? Que aquilo que a gente está olhando, nos incomodando, na verdade está nos mostrando algo que a gente pode aprender a reagir com mais maturidade, aprender a reorganizar dentro de nós de uma maneira diferente. Nem sempre as situações estão no ambiente, muito vem daquilo que a gente interpreta daquilo que o ambiente está nos mostrando. Vários filósofos estoicos, dentro do estoicismo, também dentro da psicologia, nos mostram que a interpretação que a gente tem sobre as situações é um fator crucial para a forma como a gente vai reagir ao mundo. A gente vive todos no mesmo mundo, mas por que umas pessoas sentem de uma determinada forma e outras de outra? A interpretação é diferente. E quando a gente toma consciência disso, é onde a gente cria evolução. Essa fala aí é muito rica. Eu até queria contribuir, porque quando você falou essa questão de entendimento, João, muitas vezes era como se fosse assim, era como se houvesse uma espécie de escada de postura na nossa vida. Porque muitas vezes a gente tem uma postura vitimista, que é aquela postura em que diante do que está me incomodando, eu me vitimizo, né? Só que a partir do momento que eu vou amadurecendo,
eu vou mudando esse entendimento. Falou, opa, deixa eu sair dessa postura de vítima para entender o que essa situação está querendo me ensinar. O que eu posso aprender com isso? Mas primeiro eu preciso sair desse lugar de vítima. E muitas pessoas estão nesse lugar de vítima. Eu estive nesse lugar de vítima por anos. Então eu era vítima das situações. Né? As situações aconteciam comigo, eu pegava aquilo para mim e falava, por que isso está acontecendo só comigo? Será que é só eu que estou passando por isso? Sabe? Então quando você sai desse lugar de vítima, quando você tem essa consciência, aí um mundo de possibilidades abre na sua frente. Porque você para, inclusive, de levar as coisas pelo lado pessoal. Que é bem difícil. Tu está se permitindo. Né? Sim. Exato. Você vê, Daisy, eu vou levantar a bola para você. Quero saber se já aconteceu isso contigo também ou não, porque comigo sim. Numa leitura assim, o que me incomoda não existe. Pensa um cara que já se incomodou com coisas que não existiam. Mas eu pensava que a pessoa tinha pensado tal coisa. Mas eu pensava que tinha Criou acontecido de uma cabeça. forma e quando eu soube foi de outra completamente diferente. Ou seja, a quantidade de preocupação desnecessária que existiu não deveria ter existido, não precisaria ter existido. Já aconteceu isso com você? Ah, com certeza. Se a gente coloca a expectativa e tira conclusões adiantadas das coisas e acaba sofrendo, né? Mas como a gente estava falando sobre idade e maturidade, a gente vai aprendendo muitas coisas também, né? E uma dessas coisas que eu aprendi foi que essas conversas que a gente tem mentalmente com as pessoas, eu tô lá tomando banho e discutindo com alguém mentalmente, interfere inclusive no relacionamento com essa pessoa. A pessoa sente essa frequência. Claro, ela não vai viver a conversa, mas às vezes você chega no local, a pessoa tá brava com você, tá irritada e você não sabe por quê. É só a emanação da tua frequência que você teve naquela conversa mental na hora do banho, na hora que você foi dormir. Então é importante a gente emitir coisas boas, né, para as pessoas, ter conversas legais, até para que esse tipo de coisa não aconteça, sabe? A gente sofre por antecipação. E se a pessoa me falar isso? E se a pessoa me falar... Não, espera a situação para ver o que vai acontecer. Às vezes a pessoa nem tá chateada com você, sabe? E muito bem, finalizando mais um mentira. podcast. Oh, Finalizando mais um mentira. podcast Mentes Pensantes, meu caro amigo João, para finalizar o tema, aprendemos o quê? O que me incomoda me ensina? com certeza. O que é importante a gente ficar de reflexão é quando todos nós passarmos por uma situação que nos incomoda, que a gente trate-a como oportunidade para rever questões internas que necessitam de mais atenção para agir com mais sabedoria. Essa é a mensagem final. Muito bom. Perfeito. Valeu, gente. Valeu, Daisy. Valeu, Valeu. João. Valeu, Pedro. Até a próxima, Até a gente. próxima, pessoal. Tchau, tchau.